Olhe para ele mesmo, olhe para ele e diga: nesta noite, pela intercessão da Virgem Maria, diga: a graça de Deus vai acontecer em nosso meio. Amém? Na sua casa assim, vamos lá. Força, povo de Deus. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom. Reunidos aqui, pra quê? Com Maria aqui, só pra louvar o Senhor. Com Maria aqui, em união. E algo bom, algo muito bom vai acontecer em nosso meio. Com Maria aqui, pra quê? E com os anjos aqui, só pra louvar o Senhor. Com os anjos aqui, em união. E algo muito bom Deus tem para nós. Com os anjos aqui, só pra louvar o Senhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: com o irmão aqui, só pra louvar o Senhor. É com esse irmão, com o irmão aqui, em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom, com o irmão aqui, só pra louvar. Juntos assim, ó. Vem. Transforma a minha vida, Senhor. Diga pra ele: quero renascer. Vem, Espírito. Vem. Transforma a minha vida. Diga pra ele: quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Quero para as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me, enxergar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras do meu coração. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: está preparado, meu irmão, para o que Deus quer fazer? Escuta a resposta dele e a resposta dela. Está preparado ou não está? Diga: prepara o seu coração. Diga: porque nesta noite grandes coisas o Senhor fará dentro de nós. Amém? Vai vir nos teus braços assim, vem. E canta bem suave. Vem, vai fechando os teus olhos. Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Quero abandonar, enxergar-me em teus rios, Senhor. Teus rios, Senhor, derrubar as barreiras. Todas as barreiras que existem em nossos corações, Senhor. Que elas possam cair hoje pela intercessão da Virgem. Em seu amor, em seus rios, Senhor. Derrubar em meu coração. Amém? Olha mais uma vez para o irmão, diga assim: só uma
foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Diga, não foi qualquer uma. Diga, foi uma entre todas que foi a escolhida. Amém? Vamos cantar isso. Mas vamos lá. Uma entre todas foi a escolhida. Eu Chico Maria, serva perfeita, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. E louvemos a mãe de Deus, Maria. Maria, vem caminhar. Nossa mãe sempre serás. Maria, 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 vem caminhar com teu povo, mãe. Nossa mãe sempre serás. Nas salvas com alegria, roga pelos pecadores, roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. E cante pra ela, Maria, Maria, vem caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre serás. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Dá a mão pra você ficar do teu lado. Isso. Pega na mão da pessoa. Quem puder ficar de pé, quem não puder, não tem problema não, tá bom? Feche os teus olhos e diga assim comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Porque sozinho eu não posso fazer nada. Por isso, nesta noite, eu te peço que pela intercessão da tua esposa, a bem-aventurada Virgem Maria, a graça de Deus aconteça. Feche os olhos fechados. Diga assim: obrigado, Senhor. Diga: eu estou aberto para acolher tudo aquilo que Deus irá fazer. Amém? Aperta bem forte a mão desse irmão. Vai voltando para o lugar, ainda de pé. Vamos convidar a nossa irmã, Ana Lígia. Isso. Eu convido a você a ficar de pé ainda, para nós acolhermos o nosso irmão que vai partilhar conosco. Estende tuas mãos em direção a Ana Lígia, nossa irmã, que se colocou já à disposição do Senhor para falar da nossa querida e amada mãe. E rezemos por ela esta Ave Maria, consagrando todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Quando a idade vai avançando, a gente não aguenta ficar muito tempo em pé, né? Agora isso é comigo, porque eu tô vendo que aqui só tem jovens. Então, minha gente, meu nome é Ana Lídia, eu sou escritora, autora do livro Diário do Silêncio. Não sei se aqui alguém já leu, alguém já ouviu falar. Esse livro tem um prefácio do padre Paulo Ricardo, a apresentação do padre Gabriel Vilaverde, e é fruto de uma pesquisa sobre as aparições de Nossa Senhora em Simbres. Eu estou sabendo que vocês vão fazer uma peregrinação para Simbres, não é isso? Quem aqui vai na peregrinação para Simbres? Ah, que bom, porque aí vocês já vão conhecendo a história. É uma história tão bonita e é uma história tão rica que eu, geralmente, quando vou dar palestras sobre o assunto, fico sem saber por onde começar.
Mas vamos lá. Eu sempre acho que vou deixar alguma coisa de fora e que vou deixar de compartilhar alguma coisa importante. Mas vamos lá. As aparições de Simbres são mais de 40 aparições ao todo e tiveram início no dia 6 de agosto de 1936. Essas aparições se deram a duas meninas camponesas, uma chamada Maria da Luz e outra chamada Maria da Conceição. Elas não eram irmãs, elas eram amigas, mas elas moravam juntas, elas dividiam a mesma casa, porque Maria da Conceição havia sido acolhida pela família de Maria da Luz. Em um certo dia, elas estavam catando mamonas para vender, lá nas serras de Pesqueira, catando mamona para vender na feira. E aí, Maria da Conceição foi a primeira a ver um raio de luz no céu e notou a presença de uma bela senhora e mostrou a Maria da Luz essa bela senhora. E daí elas iniciaram um diálogo na qual elas não entendiam, tudo indica pela natureza do diálogo que elas não entendiam que aquilo fosse um fenômeno sobrenatural. De início, elas pensavam que fosse uma pessoa que estivesse na serra, que estivesse perdida pela serra, e não entendiam a grandiosidade do que começava ali. Então, elas voltaram para casa e comentavam o assunto, atrasou-se para o almoço, comentaram o assunto. A mãe de Maria da Luz escutou os comentários e achou melhor ir investigar. Chamou o marido e ia investigar se era cangaceiro que estava lá na serra, que estava escondido, alguém querendo fazer mal para as crianças. Então, Dona Alta, que era o nome da mãe de Irmã Adélia, foi com seu Arthur Teixeira, que era o nome do esposo, investigar se era alguém que estava escondido na serra. Não era ninguém. A notícia se espalhou porque as aparições continuaram acontecendo. Como é comum nesses casos, começaram as peregrinações de pessoas de fé e de pessoas curiosas, e aí o padre local, que na época se chamava Rafael, ele achou por bem tomar providências e encaminhou para que elas falassem com o senhor bispo da cidade. O senhor bispo deixou a critério do padre José Kerley, que era um médico, um alemão, uma pessoa muito culta, que falava mais de 5 idiomas, tomar conta dessa situação. E o padre José Kerley começa a fazer uma investigação com fundamentos teológicos sobre o que estava acontecendo em Simbres. O meu livro ele é baseado em cima da documentação que o padre José Kerley deixou para a gente. O padre José Kerley era muito organizado, como são a maioria dos alemães, né, muito metódicos. Então, ele guardou desde o primeiro bilhetinho que ele recebeu de Irmã Adélia até a última carta que ela mandou para ele enquanto ele tinha vida. Ele morreu antes dela. E, assim, é muito interessante a natureza da investigação que o padre Kerley faz. Porque o padre Kerley começa a fazer interrogatórios à Nossa Senhora por intermédio das meninas. Então, é a primeira vez, é o primeiro registro de aparições marianas nos quais Nossa Senhora se deixa interrogar. E ela se deixa interrogar por um sacerdote. Ela diz que quer que aquele sacerdote fosse fazer as perguntas para ela. As meninas dão vários nomes, mas a senhora quer o padre de Simbres? Não. Quer o senhor bispo? Ela diz não. Eu quero aquele sacerdote. E as meninas não sabiam falar o nome do padre Kerley, porque era um nome complicado. E as meninas falaram, Padre José. E ela disse sim, Padre José. E aí ela convida o sacerdote a fazer essa investigação. Eu sempre digo que as aparições de Simbres, elas estão muito ligadas à importância do sacerdote na vida da igreja. Eu considero, inclusive, que é o fenômeno mariológico o que dá maior importância ao sacerdote, são essas aparições de Simbres, porque em diversos momentos dessas aparições, Nossa Senhora manda abençoar o determinado sacerdote, manda chamar determinado sacerdote. Ela sempre se mostra muito submissa à autoridade do sacerdote.
Então, são aparições que têm muito essa mensagem de como o sacerdote é importante na caminhada da igreja. E o padre Kerley, ele faz mais de 180 perguntas para Nossa Senhora, em alemão, latim, italiano e português. E é incrível como as meninas conseguem dar as respostas coerentes a ele, mesmo sem saber o que ele estava perguntando. Porque ele fazia a pergunta aqui, as duas meninas estavam aqui, as meninas olhavam para Nossa Senhora dava a resposta em português, e elas diziam ao padre, Nossa Senhora diz tal, tal e tal coisa, e dava a resposta. É muito interessante porque eu trabalhei com os documentos do padre Kerley, e ele era tão cuidadoso que ele levava as perguntas que ele queria fazer, que já eram perguntas de cunho teológico, já escritas no idioma que ele queria fazer, para que não tivesse como as meninas filarem, como as meninas espiarem, como alguém ter acesso àquele documento e fazer uma farsa. Então, as perguntas que ele fez em alemão, ele já levou no papelzinho dele, escritas em alemão. E eu vou dizer, era difícil alguém conseguir entender aquilo ali, porque mesmo que fosse em português, a letra dele, eu sofri, viu, para entender o que ele escrevia. E elas davam essas respostas. Nem todas as respostas que Nossa Senhora deu nessas aparições, elas foram desvendadas, elas foram compreendidas ainda. Inclusive, tem uma história muito interessante que aconteceu no dia do lançamento da primeira edição do meu livro, lá em Pesqueira, que veio um amigo meu judeu para o lançamento do meu livro, e veja como são as coisas de Nossa Senhora, porque eu fiquei sem entender por que um judeu ia para o lançamento de um livro sobre Maria. Mas ele cismou que queria vir e veio de Brasília para o lançamento lá em Pesqueira. E durante o evento, tinha um padre chamado Dom Rafael Maria, que é um mariólogo, doutor em Mariologia, e tinha outros padres na plateia. E esse padre estava dando uma palestra, Dom Rafael, inteligentíssimo, preparadíssimo, eu considero um dos maiores mariólogos vivos do nosso tempo, e ele estava falando para os outros padres que os outros padres se empenhassem em ajudar a desvendar os sinais daquela aparição, porque havia muita coisa ainda que não tinha sido entendida. E aí ele conta que está lá escrito nos diários do padre Kerley, uma coisa que o padre Kerley não conseguia entender de forma nenhuma, que era o fato de que tinha aparecido um 4 marcado na pedra, porque tem 3 sinais, alguns diz 4, como eu só vi 3, eu vou dizer 3. Considerando 4 sinais, são 4 sinais em cima. Água, que surgiu da fonte na pedra, uma mancha branca, que é como um portal na pedra, que vocês vão ver quando forem lá, um 4, que hoje já não é mais visível a olho nu, devido ao tempo, ao lodo na pedra, e umas pegadas que dizem terem sido as pegadas de Nossa Senhora, que eu não aconselho ninguém ir lá, porque é um precipício. Bem, então o padre Kerley, ele perguntou 3 vezes, em momentos diferentes, por que o 4? Por que Nossa Senhora tinha deixado aquele 4 na pedra? E as meninas diziam ao padre Kerley que Nossa Senhora só fazia abaixar a cabeça e apontar com o indicador para o céu. E o padre Kerley não entendia. E o padre Kerley chegava a ficar irritado com aquilo. Por que ela não diz logo o que é? E aí, nessa palestra do lançamento da primeira edição do Diário do Silêncio, Dom Rafael contou esse caso e disse, se vocês souberem, vocês nos ajudem a decifrar. E contou algumas teorias que eu e ele estávamos construindo sobre, por exemplo, aonde o 4 aparece na Bíblia, enfim. Aí esse meu amigo, que é judeu, disse assim, bem baixinho perto de mim, Ana Lígia, não está tudo errado. Não tem nada a ver com o 4 na Bíblia. Eu sei o que é. Aí eu disse, o que é? Ele disse, é o nome de Deus. É o tetragrama. E eu fiquei sem entender muito bem, porque
Hoje eu já compreendo um pouco mais da cultura hebraica, que eu faço mestrado em história sobre a cultura judaica, mas na época eu não entendia, fiquei sem... E aí eu fui conversar com o Dom Rafael uns 15 dias depois, e quando eu disse a Dom Rafael isso, Dom Rafael pulou da cadeira e fez: lindo, 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 lindo. Eu disse: o que foi, Dom Rafael? Ele disse: é exatamente isso. Vamos lá. O tetragrama é o nome perfeito de Deus para os judeus. Ele é composto de 4 letras. Então, por isso que Nossa Senhora deixou o 4 encravado na pedra. Por isso que quando o padre Kerler perguntava o que era o 4, ela apontava para o céu, indicando que era Deus, e abaixava a cabeça. Por que ela abaixava a cabeça? Em sinal de humildade. E por que ela não falava? Porque o nome de Deus é impronunciável para os judeus e ela era judia. Percebam a riqueza de apenas um dos fatos que a gente conseguiu destrinchar durante essa investigação. Então, a profundidade teológica das aparições de Simbres é algo surpreendente. Fazem 5 anos já que eu estudo as aparições de Simbres. O livro está na 4ª edição e eu me sinto ainda nadando do raso, de tão profundo que é. Porque esse fato que eu relatei para vocês é apenas um de centenas que a gente não conseguiu. Agora, esse a gente conseguiu, né? Mas era um entre centenas que a gente não havia conseguido destrinchar. E aí, minha gente, eu lancei o Diário do Silêncio. Foram 3 anos de pesquisa para esse livro. Conheci a irmã Adélia pessoalmente, tive a autorização dela para lançar o livro. Trabalhei com as cartas dela, conversei muito com ela em vida. Tive orientação de vários sacerdotes, inclusive do padre Paulo Ricardo, que é quem faz o prefácio do livro. E uma coisa me angustiava. Se chamava Maria da Conceição. Maria da Conceição, que foi a primeira a ver Nossa Senhora e que era a vidente esquecida, por ser pobre, negra e analfabeta. Maria da Conceição não conseguiu seguir vida religiosa. Alguns dizem que porque ela não quis. Eu não sei se porque ela não quis, dadas as condições dela e dadas as dificuldades que a irmã Adélia sofreu para entrar no convento, sendo branca e sendo de uma família com melhores condições, embora fosse bem pobre, mas com melhores condições do que Maria da Conceição. Então, eu queria contar a história de Maria da Conceição. Eu queria descobrir quem era Maria da Conceição, porque ninguém falava de Maria da Conceição. Mas Maria da Conceição era vidente, igual a irmã. E eu fui atrás da história de Maria da Conceição. Descobri que ela morou e morreu na cidade de Arco Verde. Descobri que ela foi casada, mas o marido dela devolveu ela após 1 mês de casamento, porque disse que o casamento não havia sido consumado e que ela não servia para ser esposa. Descobri que ela usava roupas muito próximas às roupas de uma freira e ia à Santa Missa todos os dias. E descobri uma coisa impressionante. Descobri, por meio de uma visita, eu vou contar essa história do começo, porque ela merece ser contada. Minha família mora em Pesqueira. Eu não dirijo nem tenho carro. E aí eu queria tornar Arco Verde para achar a família de Conceição, conhecer a família de Conceição. Um padre chamado Padre Samuel Briano, que havia estado no lançamento do meu livro, eu conversando com ele, vejam como são as coisas de Nossa Senhora. Aí eu disse: padre, eu queria ir, mas eu não conheço nada em Arco Verde, não tenho carro, não sei dirigir, não sei como é que eu resolvo isso. Ele disse: eu sou de Arco Verde e eu vou conseguir um carro para ir com você. E consegui o carro. E a gente foi. E a gente encontrou a família de Conceição. Quando a gente chegou na casa da irmã de Conceição, Dona Júlia, Padre Samuel conversou, a gente tomou café. Povo muito simples, mas um povo muito acolhedor. Sabe aquele povo que você se sente abraçado? Pronto, assim é a família de Conceição. Aí o Padre Samuel perguntou à Dona Júlia:
que era a única irmã de Conceição viva, com quem Conceição morou a vida inteira. Conceição criou os 12 filhos de Dona Júlia, morreu na casa de Dona Júlia. O padre Samuel perguntou se ela tinha deixado algum bem, se ela tinha deixado algum objeto de devoção. E Dona Júlia disse que ela não tinha nada na vida para dizer que era dela. Ela não tinha uma mesa, ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha era uma imagem, Nossa Senhora da Graça, que foi presente de Irmã Adélia. Essa imagem, Nossa Senhora da Graça, Irmã Adélia levou para Conceição quando Irmã Adélia foi diagnosticada com câncer em estado terminal. A expectativa de vida de Irmã Adélia eram 3 meses. Irmã Adélia estava em silêncio há 50 anos sobre as aparições de Simbres, porque Irmã Adélia queria ter uma vida religiosa de humildade. Ela não queria ser exaltada como a vidente, como uma futura santa, que inclusive está a caminho de ser, né? Ela está com o processo de beatificação a caminho. Então, a Irmã Adélia pediu para ser proibida de falar sobre as aparições de Simbres. E passou 50 anos sem falar dessas aparições. Só que quando a Irmã Adélia teve esse diagnóstico de câncer no esôfago terminal, com expectativa de vida de 3 meses, ela foi autorizada a voltar a Simbres e ela pediu permissão para levar as freiras que ela quisesse que fosse com ela e para falar sobre as aparições lá. E a Madre Superiora deu essa permissão e ela foi para Simbres. Quando chegou em Simbres, ela procurou Conceição. E aí ela levou essa imagem, Nossa Senhora da Graça, para Conceição. E as duas passaram horas, uma intercedendo pela outra junto com essa imagem. Na volta, Irmã Adélia estava curada. Viveu mais de 30 anos e nunca mais deixou de falar sobre Simbres, porque ela fez uma promessa de que se ela fosse curada, ela fez um pedido, na verdade, a Nossa Senhora, que se ela fosse curada, se fosse para falar de Simbres, que ela fosse curada. E se fosse para ela morrer, que Nossa Senhora levasse ela logo, que ela não aguentava sofrer. Ela foi curada. E aí, Dona Júlia disse ao padre Samuel que a única coisa que Conceição tinha deixado era essa imagem. Mas essa imagem havia sido quebrada e que ninguém sabia onde essa imagem estava. Ela não sabia se tinha ido para o lixo, se estava em alguma caixa de papelão por lá. Mas o padre cismou com essa imagem. E vocês devem imaginar quando é um padre que cisma com uma coisa. E aí, vamos procurar a imagem, vamos procurar, eu ajudo. E eu sei que a gente pegou o carro e foi bater na casa de uma outra filha de Dona Júlia, aonde estavam os caquinhos da imagem, uma caixa de papelão, uma caixa de sapato. Fazia 12 anos que esses caquinhos dessa imagem estavam nessa caixa de sapato. E até hoje a gente não sabe por que não foi para o lixo. Eu acho que só aí já começa um milagre de não ir para o lixo. Quando Dona Júlia abriu a caixa de papelão, que a gente viu, o padre pegou a imagem assim e me entregou. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com essa imagem? Vim para Recife e fui procurar como restaurar essa imagem. Encontrei uma moça chamada Miriam, lá da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem. Miriam começou a fazer a restauração dessa imagem. E aí os fenômenos só começaram a se multiplicar. No dia que eu fui buscar a imagem na casa de Miriam, 8 meses depois de começar o processo de restauração dela, Miriam disse assim, Ana, você vai fazer o que com essa imagem? Eu disse, eu vou devolver a Dona Júlia hoje. Ela disse, mas ela não deu ao padre, o padre deu a você. Eu disse, foi, mas eu vou entregar. Se ela quiser me dar, ao ver a imagem restaurada, tudo bem. Mas eu vou devolver. Aí Miriam olhou para mim e disse assim, se acontecer alguma coisa com Dona Júlia, é para essa imagem ficar com você. Eu não dei importância nenhuma a isso. Embora nesse dia, na casa de Miriam, tenham acontecido várias coisas e eu vi muitas coisas acontecerem. Eu vi a funcionária de Miriam, que trouxe uma bandeja com café, desmaiar quando olhou para a imagem. Era uma senhora evangélica. E quando ela tornou,
Ela tornou dizendo, eu não quero mais ver não, ela é muito bonita, mas eu não quero mais ver não. E aí Miriam disse, Ana, olha, a imagem estava no meu quarto, porque meu marido viajou, eu botei a imagem lá, era mais fácil para mim restaurando, e eu tive que tirar a imagem, porque toda vez que essa minha funcionária entrava no quarto, se assustava, porque ela disse que via uma noiva. E ela disse que se eu não tirasse a imagem, ela não ia mais fazer a faxina no meu quarto. E eu tive que tirar. E essa senhora era evangélica e o nome dela, coincidentemente, Conceição. Bem, nesse dia eu não dei importância para isso que Miriam falou e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, recebi uma ligação de uma pessoa de Arco Verde, chamada Zalci Joane, que é uma radialista lá, que foi quem me ajudou a encontrar a família de Conceição, dizendo que Dona Júlia tinha sido internada. Estava boazinha, mas tinha sido internada. De uma hora para outra começou a ficar sem fala, internaram ela. Nessa mesma noite, Dona Júlia morreu. Quer dizer, aquilo que Miriam disse na casa dela, não se acontecer alguma coisa com Dona Júlia para essa imagem ficar com você, parecia uma premonição, porque nessa noite Dona Júlia morreu. E eu fiquei com a imagem trancada no quarto, em um quarto de hóspede lá em casa, uns 15 dias, porque eu tinha medo da imagem. Até que Nossa Senhora mandou uma pessoa que foi lá em casa e que disse, tire a imagem do quarto, é porque Dona Júlia era guardiã da imagem, Dona Júlia descansou, agora a missão é sua. E aí, minha gente, o que começou a acontecer de pessoas que procuravam, porque queria conhecer a imagem, de relatos de milagre. Se vocês entrarem na internet, tem um documentário chamado Diário do Silêncio, está no YouTube, é um documentário gratuito, qualquer pessoa pode assistir, foi nós que fizemos esse documentário com recursos da bondade de alguns colaboradores, e vocês vão ver lá o relato de uma moça chamada Noemi. Noemi estava grávida, 8 meses de gravidez, chegou lá em casa, pegou a imagem, botou na barriga assim e começou a chorar. Aí quando eu cheguei perto de Noemi, eu escutei que ela estava pedindo a Nossa Senhora força para cuidar de uma criança doente. E aí eu disse a ela, Noemi, peça a cura, porque você é a mãe, quem intercede é você. E Noemi, eu não sei se ela pediu a cura, eu não sei se ela não pediu a cura, eu sei que a bebê dela tinha alguns diagnósticos que eu não vou lembrar agora os nomes científicos, mas se vocês entrarem na internet e procurarem no documentário, está lá tudo direitinho. Isso, eram 2 diagnósticos. A bebê, provavelmente, depois do parto, ia ter que ir para uma sala de cirurgia, talvez não tivesse uma vida normal, talvez viesse no estado vegetativo. A menininha tinha como se fosse válvulas do cérebro abertas. Enfim, era um diagnóstico desesperador para uma mãe. E Noemi saiu lá de casa, quando foi refazer os exames com 3 dias, não tinha mais as válvulas abertas no cérebro da menina. E a menina nasceu, toda a estrutura para se fosse necessário alguma coisa, ela me disse, ou a mãe dela me disse, agora me falha, que a maior expectativa era para saber se ao nascer a menina ia segurar o pescoço, a menina ia conseguir se mexer, a menina vinha num estado vegetativo, um estado mais... A menina é normal. A coisa mais linda do mundo se chama Maria Júlia. Linda. Se vocês verem, vocês se apaixonam. A mãe colocou o nome dela Maria justamente por conta desse milagre. A menina fez todo tipo de exame depois que nasceu. Ela tem no cérebro uma cicatriz, como se ela tivesse passado por uma cirurgia dentro do útero da mãe. Procurem o documentário na internet e assistam, que aí vocês vão ver a mãe contando essa história. Relato de graças nós temos muitos, mas de milagre só esse, porque a nossa igreja diz que milagre é aquele que a ciência não explica,
é aquele que não tem volta, a doença não vai voltar, e é aquele que é dado sem interferência médica e sem medicamento, sem tratamento, sem nada. Então, no caso, Maria Júlia, a mãe tinha feito exames, a bebê dentro do útero tem algumas anomalias. Não passou por tratamento nenhum, não tomou remédio nenhum, não fez cirurgia nenhuma, a menina nasceu boa. Isso é um milagre. E aí, hoje a gente tem um acervo que foi constituído durante esse tempo de pesquisa, esses 5 anos já de pesquisa. E o item mais importante é essa imagem, que eu sei que hoje está comigo, mas provavelmente daqui a um tempo não estará mais, porque ela não pertence a mim, ela pertence a todos os católicos. É o único item que pertenceu às 2 videntes de Simples, a irmã Adélia e a Maria da Conceição. Não existe nenhuma outra coisa que tenha pertencido às 2. E, curiosamente, maravilhosamente, e o item que pertenceu às 2 é uma imagem de Nossa Senhora das Graças. É muita coisa que acontece. Algumas coisas são prováveis, outras coisas não são prováveis. Então, não tem problema não. Essa imagem, em algumas ocasiões, ela exala um perfume. A minha mãe já disse, se eu fosse você, eu já tinha dado um banho nessa imagem. Eu disse, mãe, eu não botei, eu não posso tirar. Porque eu já tive muitos problemas por conta disso. Tem vezes que eu levo a imagem para algum evento, são poucos os eventos que eu levo. Eu trouxe ela hoje, porque Endel, né? Endel é o teu nome? Me aperreou demais. Há meses que ele vem me aperreando. Aliás, não é uma semana, nem um dia, são meses. Aí eu trouxe ela para cá hoje. Mas já teve eventos que eu levei ela e deixei ela trancada no oratório. Deu nada eu dizer, Nossa Senhora, se comporte. Não exale perfume hoje, que eu não quero ter problema. Eu só não entendi ainda o porquê que as pessoas acham que eu colocaria perfume na santa, porque eu não tenho tempo de colocar nem em mim. Eu escrevo, cuido da casa, faço mestrado, então não tenho tempo de colocar perfume nem em mim, mas as pessoas acham que eu coloco na santa. Eu só não sei como. Mas essa imagem que está aqui, depois vocês podem chegar perto, eu só peço que não toque, porque eu tenho medo dela cair, dela quebrar. O tanto de padre que vive me recomendando. Se eu abrir meu WhatsApp ali para vocês verem, todos os dias tem recomendação dos padres. Cuidado com a imagem. A imagem está onde? Não sei o que eu digo, olha, pela misericórdia. Eu levei essa imagem para o Juazeiro, a imagem quebrou a mãozinha ali, está uma novela para mandar restaurar essa imagem, porque cada padre que me liga para eu restaurar em um canto, eu digo, chega a um consenso que eu preciso obedecer um. Já me recomendaram até colocar a imagem num cofre de banco. Mas eu não vou colocar uma imagem que já trouxe acalanto a tanta gente em um cofre de banco. Eu não vou fazer isso. Enquanto ela estiver comigo, ela não vai para o cofre do banco, não. Quando ela não estiver mais comigo, eu não posso mais responder, né? Então, minha gente, eu entro numa história, saio em outra, não sei se deu para vocês entenderem. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, teologicamente, nós falamos das supostas aparições simples, porque são aparições que ainda não foram reconhecidas pela igreja. Mas, teologicamente também, eu não conheço nenhum outro caso de aparições, inclusive aparições já reconhecidas pela igreja, que tenham tanta fundamentação teológica. Se você for analisar as aparições de Simples pela questão da significância teológica, tem mais significado teológico do que a aparição de Nossa Senhora de Fátima, do que a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. É vasto. É vasto. É uma aparição que às vezes não é muito abraçada por determinada
ala da nossa igreja, porque é uma aparição que fala contra o comunismo. Então é uma aparição que traz sim uma significância política, mas a gente tem que lembrar que Nossa Senhora, ela não vai se abalar de descer do céu para vir aqui para a terra para dizer vocês são bonitinhos, né? Ela vem com algum propósito. Ela vem sempre com o propósito de evitar calamidades. Quem assistiu, passou na Canção Nova ontem, o documentário Nossa Senhora de Fátima, vocês percebem a grandiosidade de uma aparição, por que essa aparição acontece, né? Então, assim, me desculpem a expressão, mas quando você ouvir falar de uma aparição mariana respeitável, uma aparição mariana com fundamento, se prepare para a lapada. Porque Nossa Senhora vem para dizer, ó, ali tem um precipício, vá se quiser. E geralmente a humanidade vai, né? E cai. E se quebra todinha. Então as aparições de simples, assim como as outras, têm esse intuito de alerta. E é um privilégio muito grande a gente saber que Nossa Senhora apareceu aqui no nosso estado, que apareceu mais de 40 vezes, e que escolheu duas camponesas, duas meninas pobres, uma semi-analfabeta, a outra analfabeta por completo, uma negra. E aí as pessoas dizem, mas Nossa Senhora apareceu aqui, apareceu no quase sertão, um lugar daquele, é um lugar daquele mesmo que ela vai. É o simples. É o simples. Eu só conheço um registro de aparição mariana a uma pessoa rica e influente que foi a um judeu. Me falha o nome agora dele, mas é uma aparição mariana que ela aparece para um judeu dentro de uma igreja pedindo a conversão dele. Só essa. As outras são para pessoas extremamente humildes, simples e pobres. Não é que a pessoa, porque tenha condições ou porque seja uma pessoa letrada, se afaste de Nossa Senhora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Nossa Senhora escolhe os simples. É como se ela abraçasse aquela pessoa que é tão machucada pela vida, aquela pessoa que passa fome, que nem Conceição passou muita fome, que mora no casebre e que passa por todas as humilhações possíveis e imagináveis. Então Nossa Senhora escolhe esses. E eu me lembro que nesse dia que eu fui buscar a imagem na casa de Miriam, ai meu Deus do céu, se elas verem essa gravação eu vou apanhar na rua. Mas tinha umas senhoras assim, umas senhoras de classe, sabe? Umas senhoras de condições, senhoras finas mesmo, que estavam lá rezando o terço. E quando a funcionária de Miriam desmaiou, e quando ela tornou, que ela disse assim, ela é muito bonita, mas eu não quero mais não, não quero vê-la mais não, dona Miriam, eu não quero não. Aí uma senhora dessas ricas olhou pra mim e disse mesmo assim, por que eu não vejo? E ela vê. E eu fiquei calada, mas a vontade que eu tive, na época eu era meio desaforada, hoje eu sou mais. Se fosse hoje, eu teria dito a ela, justamente por isso que a senhora não vê. Porque a senhora se acha mais do que ela. Por isso que Nossa Senhora não apareceu para a senhora. Pode desbulhar o tanto de texto que a senhora quiser. Não vai aparecer. Apareceu para a senhora protestante, pobre, preta, que estava ali de doméstica numa casa. Deus sabe o que aquela senhora já passou na vida. E Nossa Senhora conhece o coração dela. Por isso que apareceu para ela. E é assim que é. Então vocês vão visitar um local santo. Lá vocês não vão ver basílicas enormes. Lá não tem nada de ouro. Mas lá tem o local que ela apareceu. E que é de uma fé imensa. É de uma paz incalculável. Deus sabe o que eu passei para escrever esse livro. Só eu e ele sabemos. Mais ninguém. Porque perseguição de todos os tamanhos, provação de todos os tamanhos, eu já fui esculhambada em uma homilia de uma missa por um padre. Por coincidência ou providência, eu estava nesse dia nessa missa.
E eu escutei o padre, ele só não fez citar meu nome, mas só faltou assim, só letrar, sabe? Porque eu estava escrevendo esse livro sobre as aparições simples. E eu só consegui lançar esse livro porque aqui no Brasil nós temos liberdade de imprensa, graças a Deus. E aí eu consegui lançar o livro. Mas a primeira edição, que é a maior parte da pesquisa na primeira edição, eu banquei toda a pesquisa. Não sei de onde apareceu o dinheiro, mas eu banquei toda. Quando eu estava fazendo a pesquisa, quanto tempo? Vê a hora. Fale, porque senão falta 30. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse livro não é o primeiro. Eu tenho mais 5 livros fora esse. Eu já tinha lançado livro no exterior antes desse. Eu tenho um contrato em Portugal e um na Espanha. E eu disse, eu não posso escrever um livro medíocre. Eu não vou fazer esse livro. Porque eu não tenho orientação teológica, não conheço nenhum padre. Hoje eu conheço uns 100. Pode perguntar por ordem alfabética. Eu tenho um padre de A a Z para dizer a vocês. Mas antes eu não conhecia ninguém. Então eu pensei, eu não posso fazer um livro sobre Mariologia, sobre aparições marianas, sem ter nenhum acompanhamento sacerdotal, sem ter nenhuma orientação teológica. Na sexta-feira à noite, eu digo que eu vou desistir de fazer esse livro. Só eu e Deus conversando em casa. Quando foi no sábado, meu telefone tocou. E lá em casa, minha gente, eu moro no bairro de 2 Irmãos. Lá não pega, hoje pega melhor. Na época eu não pegava de jeito nenhum. Pois o celular estava dentro da minha bolsa e o celular tocou. Quando eu fui atender, vejam bem, era Dom Rafael Maria, tinha acabado de chegar de Roma, tinha terminado o doutorado em Mariologia dele, tinha feito uma pesquisa na internet sobre Simples, tinha entrado em contato com um rapaz de um blog em Pesqueira, chamado Pesqueira Histórica, para saber sobre Simples, as voltas que Nossa Senhora dá para resolver um problema, viu, na vida da gente. E esse rapaz disse assim, a pessoa mais indicada para conversar com o senhor é uma amiga minha que está fazendo uma pesquisa sobre Simples, eu vou dar o número do celular dela. E me deu, e deu a ele. E ele ligou para mim no sábado, eu tinha dito na sexta-feira à noite que não ia mais fazer o livro. Aí ele ligou para mim no sábado à tarde, dizendo assim, olha, eu terminei o doutorado em Mariologia e tal, e eu lhe dou todo o aporte que você precisar na área de teologia, de Mariologia, a gente vai trabalhar junto. Aí eu digo, agora eu vou ter que fazer, né? Providência mesmo. Eu digo, agora eu vou ter que fazer. E foi por conta da influência de Dom Rafael, a respeitabilidade que ele tem, que eu tive acesso a toda a documentação e que várias portas se abriram e eu devo muito a ele, devo muito do meu trabalho a ele, e se não fosse ele, meu trabalho ia ser 20% do que ele é hoje. Então, Nossa Senhora mandou. Eu acho que é por isso que eu tive tanta coragem de enfrentar o que eu enfrentei. Porque eu sabia o que vinha atrás. Era um caminho que eu estava caminhando. Eu não tinha ouvido falar, eu estava caminhando, então eu estava vendo o que estava acontecendo. Eu lembro que quando foi na semana do lançamento do meu livro, eu tinha gasto tanto, mas eu tinha gastado tanto que era o meu aniversário. E eu não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para comprar um bolo na padaria. Na véspera do meu aniversário, eu não tinha dinheiro para nada. Porque eu tinha gasto tudo com o livro. E aí eu pensei, mas a pessoa fazer um trabalho desse, eu sabia o quanto eu tinha trabalhado, e chegar na véspera do aniversário e ter dinheiro para comprar um bolo. Pronto, fui dormir. Quando eu acordei de manhã, o telefone estava tocando de novo. Era um pessoal da Rede Globo para fazer uma entrevista sobre o lançamento do livro. Quando eu desliguei o telefone, chegou uma mensagem de um depósito bancário. Quando eu fui ver, um empresário lá de Pesqueira, que já tinha dado o local do lançamento do livro de graça, que já tinha me dado hospedagem para os convidados de graça, tinha depositado isso há 5 anos atrás, R$ 2.500 na minha conta de patrocínio. Sem eu pedir.
depositou para mim, para eu fazer o que eu quisesse, comprar roupa, ir para o salão, o que eu quisesse fazer era meu, aquele dinheiro. Quantos bolos compra com R$ 2.500, né, minha gente? Né? É como Nossa Senhora dissesse, você quer morrer de comer bolo? Você vai ficar 100 quilos agora de comer bolo. Então, eu acredito que foram essas coisas que foi me dando coragem. E por isso que eu não desisti. Porque esse livro aqui custou muito, mas rendeu muito também. São muitos depoimentos que eu chego nos lugares e as pessoas falam, esse livro mudou minha vida, essa história mudou minha vida. Eu voltei para a igreja por causa da história de Simbres. E foi, assim, a aposta que eu fiz com menos fé. Né? Até a minha mãe brinca, que minha mãe disse que quando eu falei para ela que ia escrever sobre Simbres, ela disse assim ao meu irmão, Ana não vai vender um livro desse. Hoje, tirando os grandes fenômenos, né, como o padre Marcelo Rossi, eu vinha dizendo o meu motorista particular, como eu estou chique, motorista particular, eu vinha dizendo aí no carro, fora esses fenômenos, padre Fábio de Mello, padre Reginaldo Manzotti, é o livro católico mais vendido hoje no país. E eu nunca esperei conseguir lançar um livro pela editora Eclesiae, que é uma das editoras mais rígidas do país. É considerada uma editora tradicional, né? Uma editora muito rígida. Eu nunca imaginei ter o padre Paulo Ricardo no prefácio do livro. Eu nunca imaginei receber dele o carinho e o apoio que eu recebo. A gente tem um site, que é Nossa Senhora de Simbres, o endereço do site, e que sem ele não teria o site. Foi ele quem nos ajudou a ter o site. Então, o amor que ele tem e a coragem, minha gente, antes que o tempo acabe aqui, eu não posso sair sem falar da coragem. Porque ele meteu a cara. Ele fez um vídeo quando a irmã Adélia faleceu, e esse vídeo hoje é o mais visto de todos. Todas as aulas que o padre Paulo Ricardo dá, de tudo no mundo que ele já fez, o vídeo sobre a morte da irmã Adélia é o mais visto que tem. Coragem. Porque quando ele meteu a cara, ninguém metia antes, não. Pioneiro. Sabe aquela pessoa dizer assim, eu vou assumir? Pronto, ele assumiu. E também quando ele fez o prefácio desse livro, que é a melhor parte do livro. Quem for ler o livro, se ler o prefácio do padre e parar nele, já está bom, viu? Não precisa nem ler o resto. Já vale a pena. Quando ele foi fazer o prefácio do livro, também não foi fácil. Não foi fácil. Mas é de coragem que se constrói as coisas, né? Covarde no mundo já tem muito. A nossa história, a história da nossa igreja, a história da Igreja Católica não é para covardes. Quem quiser ser covarde tem muitas opções por aí. Mas a história da nossa igreja é de quem enfrentou leão, é de quem morreu na cruz, é de quem foi queimado, como Santa Joana d'Arc. São de homens pacíficos que se transformaram em guerreiros, como os Cavaleiros Templários. São de mártires. A nossa história é construída por gente corajosa. Então, é uma história que está em construção. Em história mesmo, quando a gente estuda, a gente chama esse momento nosso de história do tempo presente. Nós precisamos continuar construindo e continuar caminhando no tempo presente. E isso significa enfrentar desafios. É ter medo e ir com medo mesmo. Eu vou dizer a vocês que quando eu vi o padre me esculhambando em uma homilia da igreja, sem eu ter feito nada, só porque eu estava escrevendo um livro, que inclusive o livro, essa edição, ela tem prefácio de um padre e apresentação de outro padre, que é o padre Gabriel Vilaverde. Ela tem prefácio de um homem que é considerado hoje
um dos maiores teólogos da igreja no mundo. Então, eu não vou dizer a vocês que quando eu escutei o padre me esculhambando na homilia, eu tive vontade de chorar. Mas eu pensei, eu vou chorar, eu vou resolver o quê? Eu vou esperar dentro da sacristia. E fui dentro da sacristia. Quando ele terminou a missa, eu estava dentro da sacristia. Por que foi que o senhor disse isso? Não, por causa disso. E o senhor viu isso aonde? Não, eu ouvi dizer, e eu ouvi dizer que cabe numa homilia de uma missa. Eu estava tremendo inteira. Mas tinha que ser feito. Tinha que ter coragem. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma febre. Eu não sei o que é que foi aquilo. Se foi emocional, se foi espiritual. Eu sei que eu tive uma febre como nunca antes. Mas tive que enfrentar. Então, é com medo mesmo que a gente vai. E isso serve para tudo na vida da gente. Então, as situações do dia a dia, às vezes a situação de enfrentamento de uma doença, uma situação dentro do matrimônio, uma situação que você está enfrentando com o seu filho, não adianta se encolher no canto. Vai chegar a hora que você vai ter vontade de se encolher e talvez seja até necessário, vai, se encolha, mas depois saia, se levante e enfrente. Porque se você é católico, a sua vida é uma vida de enfrentamento e de vitórias. Porque também tem essa parte, né, que a gente não pode esquecer. Todos os enfrentamentos que a gente conhece na nossa igreja resultaram em vitórias. São pessoas que foram imortalizadas. São pessoas cujos frutos a gente não consegue medir. Então, em frente. Hoje eu estava vendo aqui, durante a oração do terço, ainda eu estava falando dos casos de suicídio. Quase todo dia, no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais, chegam pessoas pedindo oração por conta de suicídio. Ou porque alguém se matou, ou porque aquela pessoa está com vontade de se matar. É triste. É triste. Mas por que está acontecendo isso? Porque foi tirado da gente esse senso de guerra. Essa coisa de leão e de leoa, sabe? De enfrentar, essa segurança de vou vencer. Isso foi tirado. Os jovens hoje ficam assim, ó, no celular o tempo todo. O celular não ensina nada, não. Hoje as pessoas não se abraçam. Hoje as pessoas não falam palavras de carinho, de incentivo umas para as outras, não. Eles mandam aqueles emotes, não sei lá como é que fala o nome daquela desgraça. Aquelas carinhas que a gente não sabe nem o que é que significa aquilo. Aquilo é o que expressa emoção hoje em dia. Quem já viu isso? O que expressa, as pessoas expressam as emoções hoje em dia por meio de figurinhas. Hoje em dia você tem um telefone. Para você ligar para a pessoa é deselegante. Vocês sabiam que é deselegante? É deselegante. O telefone é para mandar mensagem, porque se você ligar, você incomoda. Quer dizer, o ser humano ele está sendo levado a um lugar de ser tecnológico e não mais de ser humano. Porque o mínimo que eu posso fazer para expressar minhas emoções para alguém são minhas palavras. É o falar. Não é mandar uma carinha desenhada. Isso vai se somando dentro do ser humano e ele vai encontrando todos esses vazios, ele vai se preenchendo de vazios. E chega uma hora que ele não se encontra mais, ele se perdeu dentro dele mesmo. E depois que se perde é difícil de se encontrar. É difícil. Então, abrace o seu filho, abrace o seu marido, abrace sua esposa, abrace sua namorada, seu neto, seu melhor amigo, porque talvez esse seu abraço seja a única expressão de carinho humano, não tecnológico, que ele vai ter depois de muito tempo. Quando a gente trabalha com essas aparições marianas, quando a gente
trabalha com essa espiritualidade da Igreja Católica, a gente vê como essa questão do carinho permeou a vida dessas pessoas. E por isso que essas pessoas conseguiram trilhar um caminho de santidade que é tão difícil, se você não tiver esse sentimento de humanidade, esse abraço da outra pessoa. Então, esse livro, ele tem muito mais para ensinar do que teologia. Eu tentei colocar nele muito mais do que teologia. Eu tentei que as pessoas entendessem quem foi Irmã Adélia, quem foi Maria da Conceição, quem foi o Padre Kerley. Tem um diário que abre o livro, que é o diário do Frei Estevão Rottig, que eu coloquei ao pé da letra de como eu encontrei o diário dele. Frei Estevão Rottig é já morreu, mas ele foi um teólogo que ajudou o Padre Kerley nesse processo inquisitorial das aparições de Simbres. E ele escreveu, antes de morrer, um diário que ele conta como foi todo esse processo. E aí a editora disse: Ana, vamos corrigir tal vírgula, vamos corrigir. Eu disse: não corrija nada, porque eu quero que o leitor, quando lê o livro, tenha a impressão de que o Frei Estevão está ali, lhe contando a história no pé do ouvido. E graças a Deus é exatamente isso que acontece, porque muitos leitores hoje escrevem para mim e dizem: olha, eu tive a impressão que o Frei Estevão estava me contando a história. Eu digo: graças a Deus, porque era isso que eu queria. Então, quando eu escrevi o Diário do Silêncio, eu queria mais do que dar esses aspectos teológicos e históricos das aparições de Simbres, que você conhecesse essas pessoas. Então, que você saiba quem é a Irmã Adélia, que você saiba quem é Conceição, que você saiba quem é o Frei Estevão, a pessoa. Porque se a Irmã Adélia for beatificada daqui a pouco, vai ser a pessoa dela que vai ser beatificada. E é essa pessoa que eu quero que vocês conheçam. Eu quero agradecer o convite. Foi uma alegria imensa estar aqui. É exatamente o público com quem eu gosto de conversar, pessoas de corações abertos, pessoas que saem das suas casas depois de um longo dia de trabalho. Eu sei do esforço de cada um para estar aqui e espero que tenha valido a pena e que vocês voltem para casa com um pouquinho mais de fé do que vieram, porque a fé da gente é fraca também. A minha, de vez em quando, dá uma fracada grande. Eu quero agradecer a Endel pela teimosia. Já lhe perdoei pelas raivas todas. Preservem esse menino, viu? Porque qualquer dia o povo carrega. Não vão encontrar outro tão fácil, não. E quem quiser chegar mais perto da imagem, pode chegar, pode fazer suas orações, pode fazer seus pedidos, tá certo? Eu só peço para não tocar, que é para não ter o perigo dela desequilibrar, cair e eu ser excomungada da igreja, o que falta pouco. Se alguém quiser adquirir o livro também, é só me procurar, tá bom? Fiquem com Deus. Pode. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Diga assim: Senhor, dá-me a coragem dos mártires. Dá-me, Senhor, a têmpera dos mártires, a coragem para lutar e a certeza de que eu irei vencer. Bata no seu peito e diga: eu irei vencer. Irmãos, olha para cá só um minutinho. Enquanto a nossa irmã Ana Lígia falava, o Senhor colocava no meu coração a passagem que está em Josué, no capítulo 1, o versículo 9. 8 seguintes, que vai dizer assim: não te atemorizes, não tenhas medo. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo. Porque Deus está com você. Nossa Senhora está com você. Você não é de qualquer igreja, você pertence à igreja de Jesus Cristo.
Você não pertence a uma seita, meu irmão, minha irmã. Você pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que história belíssima. Que testemunho poderoso. Nossa Senhora, ela está dizendo a mim e a você que ela está conosco, que ela está no nosso meio. Nós não podemos ter medo de nada. Então para de ser um cristão frouxo. Para de ser uma cristã frouxa, de querer ir embora. Eu sempre falo isso, porque as pessoas hoje querem ir embora da igreja, gente. Para com isso. Nossa Senhora, ela está intercedendo por você, pela sua família, para que você seja vitorioso, para que você lute. Para de ver os defeitos da igreja. A igreja é santa porque ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês creem nisto? Então isso basta. Feche os teus olhos agora. Estende suas mãos se você puder e se você quiser. E vá pedindo agora ao Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria, que ele venha sobre você te dar esta graça. De você ser corajoso, como a nossa irmã bem colocava. Nós precisamos ser corajosos. Então peça ao Senhor agora. Diga, Senhor, dá-me coragem. Faz a tua oração, tenha coragem. Pensa mesmo, diga, Senhor, dá-me coragem pela intercessão de Maria. Eu quero ser um homem, uma mulher corajoso. Corajoso, corajosa. Diga, eu quero, Senhor. Eu preciso. Eu não quero ir embora da igreja por qualquer coisa. Aliás, eu não quero ir embora da igreja por nada, porque aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Então ergue teus braços. Vamos pedir ao Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria. Porque hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o céu, ele não vai se abrir. Ele já se abriu sobre nós. Amém? Hoje o céu se abre pra mim, sobre os corações, toda a graça do Pai. Diga, eu também. Eu também quero me de todo o meu coração, nos braços do Pai. E desça aí, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem com teu poder, Senhor, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Pensa com fé, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Irmãos, vamos de Nossa Senhora de Fátima. Uma das coisas que Nossa Senhora pediu em Fátima foi que rezássemos um terço todos os dias pela conversão dos pecadores. Pensa em alguém aí da sua família. Pensa naquele amigo, naquela amiga. Pensa no teu marido, na tua esposa, no teu vizinho, na tua vizinha, que está precisando de um encontro pessoal com Deus. Pensa. Nós precisamos rezar, irmãos, pelas pessoas. Nós não podemos ficar falando mal das pessoas. Nossa Senhora pediu: rezai, rezai, fazei penitência, pedi pela conversão dos pecadores. Então nós te pedimos agora, Virgem Santíssima, olha para a imagem de Nossa Senhora. Diga, eu te peço, Maria, que pela tua intercessão, esta graça que neste momento está em meu coração, que Deus sabe e que eu te apresentei agora, Maria. Eu te peço, Senhora, Virgem Santa e Bendita, tu que és
a medianeira de todas as graças, a onipotência suplicante, a rainha do céu e da terra, aquela que esmagou a cabeça de Satanás. E eu te peço, Maria, que pela tua poderosa intercessão, esta graça seja nos concedida, conforme a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, pela intercessão da Virgem, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Peça isso, vem. Espírito Santo, Espírito Santo, vem com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. E nesta certeza de homens e mulheres corajosos que nós somos, diga assim: eu sou um homem corajoso, uma mulher corajosa. Diga: eu sou, porque nesta noite o Senhor me deu uma ordem. Eu preciso ser firme e corajoso. Amém? O céu é dos violentos, só vai para o céu quem lutar. E eu quero convidar agora os nossos irmãos. Gente, a nossa noite está maravilhosa, não está? É muita graça que Deus preparou para nós através da intercessão da nossa Mãe Santíssima. Os nossos irmãos deste casal, Joy e Verônica, por gentileza, façam os presentes. Convido vocês a ficarem de pé. Eles têm esse testemunho belíssimo para edificar a nossa fé. E vamos escutar. Sejam bem-vindos à Escola da Fé. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito através de vocês. Estenda as mãos em direção aos nossos irmãos. E vamos entregar este momento à Virgem Santíssima, este casal, para que a graça de Deus aconteça em nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, meu nome é Joy. Eu sou Verônica. Nós temos 34 anos de casados e fomos convidados aqui para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência em Simples. Aproveitando o lançamento do livro, vendo a Lígia aqui, presente, que a gente já ouviu tanto falar, mas agora está vendo aqui pessoalmente. É uma honra para a gente. E Simples é um local de muita importância na nossa vida. Principalmente na minha, porque eu fui criado, nasci dentro de uma igreja evangélica. Minha família toda é evangélica e eu fui criado na igreja presbiteriana, em Escada, no interior depois do Cabo. Minha família veio morar em Escada, meu avô era pastor da igreja presbiteriana e eu fiquei até os 14, 15 anos na igreja presbiteriana. Posteriormente eu conheci Verônica, que também era de Escada, e a gente começou a namorar e a família de Verônica era católica. Mas eu, dentro da igreja presbiteriana, nunca vi ninguém falar mal de Maria, mas também nunca vi ninguém dar o valor que a igreja católica dá a ela, que é merecido. Mas só que eu não conhecia isso. E quando eu conheci Verônica, que a gente namorou, deu certo e a gente casou, eu passei a frequentar a igreja católica, só que eu não tinha essa aproximação com Maria, nem o conhecimento de Maria, da grandeza dela na minha vida. Eu ia para a igreja, eu frequentava, ia para a missa, tudo e tal, mas eu tinha uma interrogação ainda que precisava ser resolvida. Um dia, na nossa vida, mudou tudo isso porque a gente foi a Simples. Como foi essa história? A gente é casado, tinha nossa primeira filha, Marcela, e ela pedia muito uma irmãzinha. Essa irmãzinha que ela queria
a gente foi e programamos a chegada dela e nasceu nossa segunda filha, que o nome dela é Bárbara. Nossa segunda filha, aconteceu algum problema, algum episódio com ela que Verônica vai falar daqui a pouco. Mas Marcelinha pequenininha, com 2 anos, a gente aqui na casa da minha sogra chegou em casa com uma novidade. Olha, houve uma aparição de Nossa Senhora em Simbres, em 1936. Aí eu disse, como é que é essa história que ninguém sabe? Eu disse, não, tem um livro agora que estão lançando, está falando sobre isso, o nome do livro é A Porta do Céu. E a vidente de Nossa Senhora é a irmã Adélia, e ela está aqui no Damas, e está fazendo palestra, está divulgando isso, está fazendo eventos, e aí eu fui com ela e tal. E nisso surgiu em mim uma grande curiosidade. Eu dizia assim, ó, essa Maria que eu procuro, que eu não encontrei ainda, ela, lá em Fátima, em Portugal, é muito longe para eu ir. Em Lourdes, na França, é muito longe. Mas aqui em Pernambuco, fica mais fácil, né? Se estiver aqui, eu vou saber onde é esse local. Aí a gente foi, conhecemos a irmã Adélia, ela foi lá na casa de minha sogra uma vez, conversou com a gente, falou da aparição, da situação lá, tudo e tal. Momento muito bonito, mas aí me surgiu aquela curiosidade de ir a Simbres. Eu digo, eu tenho que ir a Simbres para eu conhecer esse local. Tão bonito falado aí que eu não conheço ainda. E fomos lá. No dia que nós fomos, eu e Verônica fomos num ônibus com o pessoal da igreja, que era um dia festivo lá em Simbres, era 31 de agosto. Eles comemoravam a aparição. E nesse dia a gente chegou lá, subimos os degraus, os 303 degraus que tem lá. E chegando lá no local da aparição, eu fiquei maravilhado. O local realmente é como se você estivesse no céu. É muito alto. É muito... você tem um despreendimento muito grande, que é longe de tudo. E aí a gente chegando lá, estava um movimento muito grande de pessoas subindo, descendo, louvando, rezando. E aquilo ali eu fiquei assim, Verônica, tá muito bom, eu estou gostando muito daqui, eu queria conhecer melhor esse local, mas tem muita gente hoje. Eu queria vir um dia a gente sozinho. E aí a gente marcou para 15 dias depois a gente voltar lá. E nós voltamos. Nesse dia que nós voltamos, só estávamos eu e ela. A gente foi de carro pequeno, carro de passeio, e conseguimos chegar até a frente da casa que a irmã Adélia morava. Paramos o carro lá, subimos, e lá no local da aparição, a gente começou a rezar, conversar ali, estava junto com Nossa Senhora. E eu mesmo fiquei impressionado com aquilo ali. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. E aí eu disse, rapaz, que local maravilhoso, eu quero vir muitas vezes aqui é ótimo. E a gente desceu, e Verônica comprou para mim, tinha um bazarzinho aberto lá, e comprou para mim uma medalhinha Nossa Senhora das Graças, que é naquele estilo ali, né, que está na parede, e é aquela bem simplesinha, de alumínio, né, simples, normal. E aí eu peguei essa medalhinha e botei no meu cordão. E eu disse, olha, eu vou usar essa medalha porque eu estou me sentindo muito bem, eu quero me aproximar de Nossa Senhora, e isso para mim é o primeiro contato meu com ela. Porque na religião que eu frequentava antes, que eu fui criado, não podia usar nada. Não podia usar medalha, terço, cruz, tudo é amuleto, tudo é proibido. Mas aí eu botei a medalhinha e a gente voltou para casa. Chegando em casa, cansado, fomos dormir no dia seguinte. Quando eu acordei, eu disse, Verônica, eu tive um sonho. Porque eu dificilmente sonho. E assim, e não me lembro. Quando eu sonho, eu não me lembro do dia seguinte que eu sonhei, não. Ela pergunta a mim, tu sonhaste com o quê? Eu digo, sonhei com o papai. Fazendo o quê? Nada, só papai. Tem que saber fazer alguma coisa, é um sonho. Mas nesse dia eu sonhei que eu tinha perdido a medalha. E era meu primeiro dia com a medalha, né? Aí eu disse, eu sonhei que eu perdi aquela medalha que tu me desse ontem. Aí eu olhei pro meu cordão e a medalha não estava. Aí eu disse, não foi sonho não, perdi mesmo. Mas aí eu disse, não, no meu sonho, eu acordava, tinha perdido a medalha, levantava o travesseiro e a medalha estava lá no centro do travesseiro. Aí eu disse, não, no sonho ela estava embaixo do travesseiro. Eu levantei o travesseiro e ela estava lá. Aí eu digo, oxe, que coisa estranha. Bom, peguei a medalha, coloquei aqui no cordão de novo, apertei bem, disse, mas no primeiro dia já está querendo se perder? Não pode. Mas eu continuei. Essa medalha, isso foi em 1991, e essa medalha continua com a gente até os dias de hoje. Ela caiu do braço várias vezes, caiu do cordão várias vezes, e todas as vezes que ela caiu em locais
dificílimo de você achar que você ia encontrar aquela medalha, nós encontramos. Eu sentia que ela tinha caído e a gente voltava e encontrava com ela. Mas aí, passando isso, a gente foi... As principais vezes que você perdeu foi uma vez na praia, né? E outra vez teve um incêndio lá em Escada, que ele foi ajudar o pessoal a apagar o incêndio e perdeu a medalha. Quando ele chegou em Escada, isso foi no engenho. Quando ele chegou em Escada, ele sentiu que estava sem a medalha. E aí voltou para o mesmo local onde estava o incêndio, e quando ele abriu a porta do carro, a medalha estava no chão. Ele não desceu nem do carro. E essa medalhinha tem uma história muito bonita, porque ela foi o primeiro sinal de Maria na minha vida. E a partir daí, eu digo a vocês, eu me aproximei muito de Maria. Eu sou hoje apaixonado por ela. E assim, ela foi dando sinais na minha vida, na nossa vida, que são coisas impressionantes. Eu agradeço muito a ela por tudo que ela tem demonstrado de estar presente na nossa vida. Mas nossa segunda filha nasceu, e aí Verônica vai falar um pouquinho do que aconteceu com os 3 meses de vida dela. Quando eu fiquei grávida de Bárbara, tive uma gravidez muito normal, tudo sem problema nenhum. Mas aí quando ela nasceu, com 3 meses de vida, mamãe percebeu, um dia anterior que eu ia para a pediatra, mamãe percebeu que ela nasceu com o olhinho bem azulzinho. Então mamãe percebeu que a pupila dela estava sempre dilatada. E comentou comigo, disse: minha filha, você está vendo que a pupila dela está dilatada? Eu disse: mamãe, eu acho que é assim mesmo, não tinha experiência. E comentei com a médica no dia seguinte da consulta, eu comentei que ela estava com a pupila dilatada. E aí a médica veio com aquele aparelhozinho oftalmológico, colocou no olhinho dela, oftalmoscópio, e ela não reagiu. E aqui, naquele momento eu achei, só veio à minha mente que ela era cega. E aí eu me desesperei. Isso foi há 23 anos atrás. Eu estava com comecinho de celular, eu me desesperei, a médica ligou para ele, ele foi me pegar no consultório e fomos imediatamente para um médico, fizemos uma série de exames e constatou que ela tinha uma palidez no nervo óptico e uma atrofia também no nervo óptico. O que é isso? A médica explicou para a gente que a gente nasce com a coloração do nervo óptico rosinha, e o dela era pálido, não tinha coloração nenhuma, e atrofia também, o que dificultaria a visão dela. E a partir desse dia, começamos a fazer estimulação visual, mostrando tudo de listas preto e branco. Quando a gente é bebê, a gente enxerga tudo preto e branco. E começamos a fazer toda uma série de estimulação, para que ela tivesse algum resultado. Mas aí ela já tinha 3 meses de vida. E a gente botava ela sentadinha, ela não segurava o pescocinho, molinha, e a médica disse: vamos investigar a parte neurológica dela. E fizemos uma série de exames também e constatou que ela tinha uma agenesia total do corpo caloso. É uma substância que nós temos no cérebro que liga um hemisfério ao outro, chamado corpo caloso, que é responsável por um monte de coisas, o nosso equilíbrio, um monte de coisas. E ela nasceu sem esse corpo caloso. Foi uma malformação congênita na minha gravidez, durante o 2º para o 3º mês, que nós formamos o sistema nervoso central. Mas aí o que é que a gente faz? Não tem o que fazer. O médico disse: você tem que estimular. Aí começamos com fisioterapia, terapia ocupacional, fono, uma série de estímulos para que ela tivesse que conseguir alguma coisa na vida, né? E a gente, lendo a Bíblia, encontramos um texto que nos fortaleceu muito. Quando Jesus, em João 9, de 1 a 3, diz o seguinte: caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Palavra da salvação. Baseado nesse texto, a gente entendeu uma resposta para a gente. Nossa filha tinha um problema de visão sério e tinha um monte de problemas que a gente não iria saber naquele momento. E eu também não entendi ainda, como eu estava me aproximando muito de Maria, o que é que tinha de especial nisso? Eu não sabia o que ia enfrentar na vida.
mas que eu sei hoje que eu precisava muito de uma mãe. E ela foi essa pessoa que me apoiou e que ajudou a minha família a gente superar tudo. Por quê? Bárbara, nossa filha, ela tem 22 anos, vai fazer 23 agora em julho, e ela tem um monte de probleminha que eu vou citar para vocês. Não é problema, dificuldade para a gente, é ocorrências na saúde dela. Se Deus chegasse para a gente quando ela foi nascer e perguntasse assim, vocês querem uma filha? Eu vou dar essa filha a vocês. Mas ela vai ter uma palidez no nervo óptico, ela vai ter uma atrofia no nervo óptico, ela vai ter uma agenesia total do corpo caloso. Essa agenesia vai causar uma paralisia cerebral nela. Ela vai ser um bebezinho o resto da vida. Ela não vai andar, não vai falar, ela vai ter 11 pneumonias até os 10 anos, ela vai para a UTI várias vezes, ela vai ser entubada várias vezes, ela vai precisar de medicação todos os dias, vai precisar de terapia, de médico, de acompanhamento todos os dias. Ela vai dormir pouco, ela vai aperrear um bocado. Vocês querem essa filha? A gente dizia não. Se Deus perguntasse, não. Mas Deus não perguntou. Deus deu. E quando Deus deu para a gente Bárbara, a gente hoje, se ele perguntasse no sentido presente, vocês têm essa criança assim, 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 vocês querem que eu leve ela para vocês descansarem um pouquinho? Aí a gente vai dizer, que é isso, Deus? Agora que a gente aprendeu a amar esse anjo, a entender essa criatura maravilhosa que o Senhor concedeu para a gente, não, deixa ela com a gente o resto da vida. Enquanto a gente puder cuidar dela, deixa ela aqui com a gente. E Bárbara tem 23 anos. Mas aí, o que é que acontece? Bárbara foi, ao longo a gente foi aprendendo com ela, e a gente ia para Simples todo ano com Bárbara. Até os 5 anos de vida dela, a gente levava, a Verônica botava ela, tinha bebê carona, e a gente subia aquelas escadarias todinha com Bárbara, descia, depois ela ficou pesada demais e a gente não conseguiu. Mas aí, com 10 anos, a gente fez uma missa em agradecimento pela vida dela, e Padre Romeu, que é o padre da Torre, que fez 90 anos ontem, passou na televisão, aí, a maior festa, Monsenhor Romeu, figura, e ele celebrando a missa de Bárbara, ele disse assim, eu tenho 52 anos de padre, na época da missa dela de 10 anos, e é a primeira missa que eu celebro em ação de graças por alguém que tem algum problema de saúde, porque nós, seres humanos, não agradecemos a Deus, nós só reclamamos. E a gente estava ali agradecendo pela vida de Bárbara, mesmo com todas as dificuldades. E ela depois fez 15 anos, a gente fez uma festa para ela no buffet, adaptamos uma cadeira para ela dançar a valsa com a gente, passou na televisão, passou no Bom Dia Pernambuco também. Depois eu vou dar o nome a vocês no YouTube, onde é que vocês assistem, da reportagem que a Globo fez, foi maravilhoso, ela aproveitou demais. Quando ela fez 20 anos, a gente levou ela para Simples. Só que para a gente subir em Simples, ela já grande, né, ficava mais difícil, eu pedi a um pessoal da igreja para nos acompanhar, e nesse dia levamos a Simples 120 pessoas, acompanhando Bárbara, para rezar um texto em agradecimento pelos 20 anos dela lá, e para comemorar o aniversário dela. Aí tem um amigo meu que diz assim, ô Joy, se eu fizesse meu aniversário em Pesqueira, num domingo, 10 horas da manhã, nem meu pai ia, com mais 120 pessoas. Mas Bárbara fez isso. E aí a gente sempre ligado a Simples. Porém, aconteceu um problema que Marcelinha, nossa segunda filha, nossa primeira filha no caso, começou a reclamar de algumas coisas que estava se sentindo mal quando comia. Ela comia e ficava passando mal, empachada, com cólica, com disenteria, e foi agravando isso, agravando e resumindo. Chegou um diagnóstico que ela tinha uma doença celíaca, que é uma doença da moda hoje em dia. Muita gente fala muito dessa doença agora, que não pode comer nada que tenha glúten, não sei o quê, derivado de trigo. E no caso de Marcela foi bem grave, porque Marcela ficou sem poder comer nada de trigo e derivado, nada de milho e derivado, nada de leite e derivado. E ela era muito ruim de comida, de paladar. Então ela não comia, o que ela gostava era de cuscuz, já estava cortado. Então ela começou a não comer nada e a ficar muito fraca, a ficar muito desanimada, desestimulada da vida, porque estava sofrendo muito. E se ela comesse um pedacinho de pão de cachorro quente aqui, ela ia para o hospital. Porque eram cólicas terríveis, ela não conseguia e tinha que tomar Buscopan na veia e tal, e aquela confusão toda. Aí, nós, conversando com Marcela em casa, aniversário dela, a gente o pessoal da família do noivo dela estava lá em casa, disse, vamos conhecer Simples, que vocês não conhecem ainda.
A gente vai sempre assim, mas vocês não conhecem ainda. Aí o pessoal disse, bora, vamos marcar. E a gente marcou para ir no dia 16 de maio. De 2015. 2015. Combinamos isso, marcamos e a gente ia, Marcela, a gente vai para Simples, mas a gente não é que a gente vá curar você em Simples. A gente vai pedir a Nossa Senhora que ajude, que oriente, que abra seu apetite para comer outras coisas, que dê uma solução para a nossa vida. Porque você está sofrendo muito e a gente não consegue. E a gente estava tudo certo para ir para Simples, aí Marcela começou a queixar-se de outra coisa. O que é que ela dizia, Verônica? Ela chegava para mim e dizia assim, manhã, eu me acordei tão cansada, manhã, eu estou fadigada. Eu parece que não dormi a noite toda. Estou muito cansada. Ela usava muito, eu estou muito fadigada, manhã. Aí eu disse assim, quando ela me disse isso, veio à minha mente o nome tireoide. Eu disse, meu Deus, será que você está com alguma coisa na tireoide? E aí, pouco tempo depois a gente ia na médica dela, aí eu cheguei na médica, conversei com ela e disse, o que é que a senhora acha, doutora? Ela está sempre me reclamando de que ela está se sentindo fadigada. A senhora acha que isso é tireoide? Ela disse, pode ser. Eu disse, passe uma ultrassom para ela. Aí ela disse, tá certo. Aí passou a requisição, eu levei ela para fazer a ultrassom. Quando ela saiu da ultrassom, ela disse assim, mãe, a médica disse que eu estou com um nódulo na tireoide. Eu disse, minha filha, isso é tão comum, todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem isso. Aí liguei para endócrino dela e disse, ela disse, quando sair o resultado, me diga, Verônica. Aí eu peguei o resultado, levei para ela, aí ela disse, olha, tem um nódulozinho aqui de 1 centímetro, é tão pequenininho que eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer uma punção, que não vai ter material. Eu disse, mas passe assim mesmo, a gente tenta fazer, se não der resultado, ela disse, tudo bem, aí passou. Eu levei ela para fazer a punção e quando saiu o resultado, saiu positivo. Ela estava com um câncer na tireoide. E aí foi aquele desespero, né? A gente fica assim, sem chão. Você não tem, porque você quer que aconteça com você, mas com seu filho de jeito nenhum, né? Mas a gente já estava com a viagem marcada para Simples. Aí o que é que a gente fez? A viagem estava marcada para o dia 16 e a gente nesse dia correu para médico, eu procurei o melhor médico que podia encontrar aqui, liguei para um amigo meu, marcamos uma consulta e foi no médico, o médico olhou e disse, olha, tem que tirar a tireoide dela. É um câncer, tem que tirar, ela é muito nova ainda, mas a gente consegue fazer um trabalho bem feito, está no início e tal, e vamos programar a cirurgia para o dia 18. 18 de maio a gente faz a cirurgia. A gente ia 16 para Simples, eu disse, pronto, está ótimo. Vamos para Simples, agora vamos entregar a cirurgia de Marcela para Nossa Senhora, para que ela tome conta dessa cirurgia. E nesse momento, digo a vocês, a gente não estava mais nem pensando na doença celíaca. Ali era o mínimo, porque um câncer, né, numa pessoa com 20 e poucos anos de idade, aí começando 25. A vida, 25 anos, e a gente desesperado com isso, mas a gente com muita fé. Com muita aceitação, sabe? É o que Deus quiser, mas Nossa Senhora é mãe e ela sabe o que a gente está passando e a gente vai pedir a ela. Eu chorava muito. Como eu sou muito chorona. E eu chorava demais, assim. Eu pedia muito a Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, a senhora é mãe. Sabe o que eu estou sentindo, toda essa angústia que eu tenho no meu peito. Que eu queria que fosse comigo, mas não com Marcela. Por favor, me ajude. E ela me confortava. Muitas vezes eu chorando muito, eu sentia aquela paz, aquela coisa assim que eu dizia, parecia que tinha alguém dizendo assim no meu ouvido, não chora, eu estou contigo. Mas a gente, como mãe, a gente chora, né? Bom, aí a gente, antes de ir para Simples, Verônica lendo a Bíblia aqui, pedindo a Deus uma orientação, aí disse, eu vou ler o Salmo Leu a Bíblia logo, não entendeu nada, uma passagem, depois disse, eu vou ler o Salmo no dia da cirurgia. E essa palavra, fadigada, ficou gravada na cabeça dela. Porque Marcelinha falava isso direto, amanhã eu estou fadigada. E é uma palavra até que Marcelinha nem costumava usar, mas ela usou muito. Aí Verônica veio ler a Bíblia, aí pegou o Salmo no dia da cirurgia, dia 18 de maio de 2015. Salmo 67. Aí diz o seguinte, sobre vossa herança fizeste cair generosa chuva e restauraste suas forças fadigadas. Veja só, gente, que palavra que foi para mim. Eu senti, na hora, eu me levantei assim, eu estava sentada na rede,
Eu me levantei desesperada. Joy, vê se é isso que eu estou entendendo. Lê para mim, porque eu acho que eu não estou entendendo. Aí ele disse, pô, é para você, exatamente. Bom, Deus está respondendo. aí fomos para Simples. Fomos para Simples, dia 16 de maio. Umas 15 pessoas mais ou menos com a gente. Subimos, escadaria, chegamos lá em cima, nos pés de Nossa Senhora, e fomos entregar a cirurgia de Marcela. Cada mistério a gente entregava. Eu entregava um, Verônica entregou outro, e assim por diante. Chegou no 5º mistério. Vocês podem que não conhecem Simples ainda, é muito alta a montanha lá, e você sobe a escadaria todinha e fica lá em cima numa rocha pertinho das nuvens. E assim, é um local bem isoladozinho assim. E nesse local, a gente estava lá rezando. Marcelinha ia rezar o 5º mistério. Verônica disse, Marcela, reza esse 5º mistério. Aí ela disse, manhã, eu vou rezar, mas eu não quero falar nada. A gente estava falando, oferecendo e tal, e ela estava muito triste, muito angustiada. Eu disse, não, reze, não fale não, mas reze. Aí ela pegou, começou, Pai Nosso. Quando ela disse Pai Nosso, veio um vento tão forte, que apareceu assim, fez aquele redemoinho, levantou uma poeira, a areia do chão assim, chacoalhou uma árvorezinha que tinha assim do lado, fez e feio. Foi embora. Voltou a calmaria. Nesse momento do vento, isso foi um negócio de segundos, todo mundo parou de rezar. Porque foi tão estranho. Aí parou o vento, a gente continuou, terminamos o 5º mistério. Aí quando acabou, rapaz, o que foi aquilo? Que vento foi aquele? Aí uma amiga da gente disse, aquilo foi Nossa Senhora que passou aqui e levou tudo de ruim que tinha aqui. Disse que seja, louvado seja Deus. Mas aí a gente foi, voltamos para Recife. Marcela fez a cirurgia na segunda-feira. Fomos para o hospital, 6 horas da manhã estávamos lá, fez a cirurgia, tirou a tireoide. Voltamos para o médico e o médico disse que tinha sido um sucesso, tinha conseguido tudo certo. Tal. Ele também é um médico, é uma pessoa muito religiosa, católico, muito, muito fervoroso. E aí a gente foi, terminou a parte dele e Marcelinha tinha uma viagem programada para um mês depois, para Gramado. E aí perguntou a ele se podia ir. Ele disse, pode. Se você não for jogar bola, nem for fazer esforço, você pode. E ela foi, pai, eu vou assim e tal, e a gente preocupado com a doença celíaca. Disse, minha filha, você vai comer aonde? Porque aqui a gente faz sua comida, a gente faz suas coisas, mas lá você vai para um hotel, para um restaurante, como é que você vai escolher uma comida que possa comer? Disse, não, pai, eu dou um jeito, não sei o que, mãe, eu resolvo. E ela foi. A gente ligava todo dia para ela, aquela agonia toda, como é que tá? Tá bem, tudo certinho, tal. Passou uma semana e voltou de Gramado. Quando ela voltou de Gramado, a gente sentou lá em casa, meia-noite, ela chegou no aeroporto, a gente foi pegar ela, meia-noite, estava lá em casa sentado. Disse, minha filha, como é que foi lá? Você comeu o quê? Ela disse, eu comi tudo. Aí disse, tudo o quê, Marcela? Ela disse, tudo, pai. Pão, bolacha, bolo, queijo, doce, carne. Eu disse, meu Deus, minha filha, você é louca. E aí, o que foi que aconteceu? Ela disse, nada. Não senti nem uma barriga inchada. Disse, como pode ser isso? Isso foi, pai, eu não senti nada, pai. Aí nisso tinha um bolo de trigo na mesa. E ela disse, que saudade desse bolo. Aí passou a faca assim, começou a comer. Eu digo, meu Deus, ela vai passar mal. Ela vai ficar ruim. Olha a falta de fé, tá vendo? Mas nesse momento a gente nem tinha pensado ainda que ela estava curada. A gente achou estranho, mas disse, não, aí disse, não. Aí ela disse, vamos na médica de novo. Aí voltaram para a médica porque ela estava ótima. Aí chegou na médica, a médica era celíaca. Ela tinha doença celíaca também. Aí a Verônica chegou para ela e disse, doutora, Marcela ficou assim, tá comendo tudo normal, tá boa. Ela disse, Verônica, não se iluda. Doença celíaca não tem cura. Se tivesse, eu curava a mim mesmo. Não tem cura. A cura de doença celíaca é não comer o que não pode. Aí a Verônica disse, mas doutora, a senhora acredita em Deus? Ela disse, acredito, mas não vá por esse caminho, não. Não é assim, não. Você vai criar uma ilusão, um negócio que não vai acontecer, vai se decepcionar. Mas a gente quer o exame. A gente quer que repita o exame dela. O primeiro exame deu 120, 140 lá. A taxa que era, passei até 20. Deu 140. Aí fez o exame. Quando saiu o resultado, deu 19,5. Marcelinha foi curada naquele dia. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora. Em Simples, naquele dia, Marcela foi curada. E aí, hoje a gente está em 2019,
Marcela está comendo tudo que quer comer, casada, projetando a vida dela, e a gente não para de agradecer a Maria, porque Maria é a nossa mãe, e ela cuida de nós como cuidamos dos nossos filhos, com todo carinho, com todo amor, e ela quer a gente bem. E a gente vai para todos os lugares que precisar, que chamarem a gente vai dar nosso testemunho. Porque nós somos muito agradecidos a ela por tudo que ela faz na nossa casa. Com certeza. A presença de Maria na nossa casa é impressionante. Nós consideramos ela residente da nossa casa mesmo. Ela se ligou a nós, aquela medalhinha que eu falei para vocês, ela continua com a gente, está lá no quarto, perto da caminha de Bárbara, porque Bárbara é um presente que Deus nos deu e a gente precisava de uma mãe muito boa, muito forte para nos confortar e nos ajudar. Certo? Mas nesse dia que Marcela foi curada em Simbres, não foi só Marcela que foi curada, não. Nós, quando levamos nesse dia, a família do noivo de Marcela, tinha um senhor também, seu Humberto, que é o sogro da cunhada de Marcela. Ele estava com 2 artérias obstruídas e iria fazer um cateterismo na semana seguinte, para desobstruir, botar um stent. E ele é da Paraíba. Ele foi, aí ele ia subindo, o filho dele disse: Joy, não deixa o papai subir logo não, porque ele foi do exército, aposentado, e ele quer ser mais macho do que os outros, quer subir na frente, e ele está com um coração ruim, ele pode morrer. Aí tá certo, aí o seu Humberto, vem cá, vamos andar aqui devagarzinho, vem a ver isso aqui, ele na frente, né? E eu correndo atrás dele: seu Humberto, vem cá, ó, esse degrau aqui é assim e tal, e ele pá. Aí ele chegou lá em cima, aí ele disse: Joy, eu pedi à santa que me curasse. Eu disse: ela vai lhe curar, seu Humberto. Tenha fé, acredite que ela vai lhe curar, porque a graça dela é para todo mundo. E aí, quando voltamos, ele foi para Paraíba. Na semana seguinte, ele foi fazer o procedimento dele. Ele estava com o resultado do exame, com as artérias obstruídas, e quando chegou lá, que o médico foi fazer, aí ele disse que deu anestesia nele e tal, e quando ele acordou, ele disse: e aí, doutor, resolveu os problemas todinho? Aí ele disse: resolveu o quê, seu Humberto? As artérias obstruídas que tinha aqui, as 2. Ele disse: não tem nada obstruído aí, seu Humberto. Aí ele disse: como não tem? O exame está aqui. Disse: não, seu Humberto, eu botei o catéter aqui, eu fui lá, não tem nada, está tudo limpo aí. Isso foi no mesmo dia da bênção de Marcela. Então a gente faz o seguinte: esse seu Humberto, que eu digo a vocês, ele diz a mim: Joy, eu sou católico por causa de vocês. Porque eu agora aprendi a amar essa santa. Olha, e ele vive levando gente para lá. Ele já levou gente para lá, viu? Vive levando gente para Simbres. Aí ele organiza a caravana e leva o pessoal para lá. Veja só que bênção. Uma pessoa já de idade, mas ele está fazendo também a parte dele, agradecido a Nossa Senhora, né? E assim, nós continuamos indo a Simbres. Todos os anos nós vamos 2, 3 vezes a Simbres. Cada vez que nós vamos... Nós participamos do encontro de casais da Torre. E muitos círculos que fazem o encontro também querem conhecer Simbres. Aí, como a gente fala muito de Simbres, aí o pessoal: vamos, Joy e Verônica. Aí a gente vai aproveitando, né? Mas aí, seu Humberto mandou um recado para mim essa semana. Dia das Mães, o marido de Marcela, minha filha, foi para Paraíba com a mãe dele. Encontrou com o seu Humberto e disse: diga a Joy que eu fui lá agora há pouco. Eu fui com o micro-ônibus, com o pessoal daqui da Paraíba. E o motorista do micro-ônibus, quando chegou lá em Simbres, não conhecia, parou lá. Seu Humberto disse: você não vai subir com a gente, não? É lá em cima, o local da aparição. Aí o motorista disse: eu pensei que era uma missa que ia ter aqui. Disse: não, não é uma missa não, é o local da aparição que a gente vai visitar, vamos rezar lá em cima. Aí ele disse: tá certo, eu vou. Aí foi, com o seu Humberto. Chegou na frente de seu Humberto. Esse foi pior do que comigo. Ele chegou na frente de seu Humberto. Seu Humberto chegou em segundo dessa vez. Mas aí, quando chegou lá, começaram a rezar o texto e o rapaz chorando. O motorista chorando, rezando e chorando. Aí seu Humberto, quando terminou, que desceu com ele, aí chegou perto dele e disse: por que você estava tão emocionado? O que houve com você? Ele disse: seu Humberto, eu fiz uma cirurgia nas 2 pernas. E eu estou proibido de subir 3 lances de degrau. E aqui eu consegui subir os 300 degraus, não senti nada. Então, simples é isso, minha gente. Não é fanatismo, é realidade. Nossa Senhora apareceu aqui. O poder de Nossa Senhora pode ser em Simbres, em Fátima, em Lourdes, onde for. É Nossa Senhora, é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus que aparece e derrama graças e poder para todos nós.
ela diz isso, né? Essas graças são as que eu derramo para quem pede. Se a E gente quando não pedir... e nós esquecemos de comentar só um trechozinho da época de Marcela, do livrinho, que quando a gente saiu de lá, a gente comprou um livrinho que conta a história de Simbres. É um resumidozinho, não é o livro de Ana Lígia, não, que eu já vou comprar um daqui a pouco. Mas assim, é um livrinho que dá um resumozinho da história de Simbres, aparições e tal. E Marcelinha estava programada para casar em dezembro. Pai, eu vou casar em dezembro, dá para fazer o buffet, não sei o que. Dá, minha filha. De 2016. 2016. Aí ela chegou para mim e disse, pai, a gente vai ter um negócio de umas férias do meu marido e tal, e vai ser em agosto. Dá para antecipar o casamento para agosto? Eu disse, tá. Dezembro para agosto, vai ser quase a mesma coisa. Então vá. Ela foi na igreja, conseguiu na igreja dos Manguinhos, que é Nossa Senhora das Graças também lá, e marcou a data 6 de agosto. Aí marcou no buffet 6 de agosto. Aí a gente, nesse dia que veio de Simbres, pegamos o livrinho resumidozinho da história de Simbres lá, que eu tenho outros livros em casa. Mas aí, quando a gente está em casa, lendo aí, primeira aparição de Nossa Senhora em Simbres, 6 de agosto de 1936. Marcelinha casou no dia que completou dia que fez 80 anos da aparição dela. Veja só. Ia ser em dezembro antecipou para agosto. E aí a gente disse, mais uma coisa que Nossa Senhora está mostrando para você, aí, que ela está na sua vida. Marcelinha pegou uma imagem dessa aí de Nossa Senhora e tatuou assim, aqui no braço dela. Dela, tatuado. Porque ela tem certeza que ela é de Nossa Senhora. Nossa Senhora curou Marcela, ela está aí até hoje dando testemunho das curas de Nossa Senhora, ela do poder dela. Ela sempre vai conosco. Quando a gente vai dar o testemunho, essa semana a gente foi para Camaragibe. Aí ela vai conosco, ela também fala, ela também conta alguma coisa. E hoje ela não veio porque teve que ficar com Bárbara, agora de noite, né? Porque com eu e ela. E assim, nós agradecemos muito a Deus. Primeiramente, eu digo a vocês, porque Nossa Senhora faz parte da nossa casa. Isso para mim é a maior bênção que a gente pode ter. Eu ter conhecido Maria, eu ter tido os sinais que ela deu na minha vida. Ela me deu uma medalha que até hoje está lá. Se vocês olharem a medalha, ela não tem mais nada, toda desgastada já pelo tempo, porque eu usei mesmo. E cada vez que eu preciso de alguma coisa, toda noite eu vou lá, pego a medalhinha, passo no rostinho de Bárbara, passo no de Verônica, porque Maria, ela está disponível para a gente o tempo todo. O grande problema que tem é a gente não ir até ela. E uma coisa só que eu queria completar, que Joy diz, é que a família dele é evangélica. A mãe dele é nem sei o nome da igreja, são tantas. E ela respeita muito. Ela já foi para Simbres com a gente. Quando ela caminhava, hoje ela não vai, ela tem 87 anos, ela não tem mais condições. Mas quando ela andava, ela subiu com a gente a escadaria. E ela não tem, em nenhum momento, né, Joy? Ela nunca chegou para a gente para dizer assim, o que é isso que vocês estão fazendo? Não, ela foi em respeito à nossa, quer dizer, existem religiões, né? Religião e religião. Ela foi conosco, ela hoje respeita muito por ele ser católico, nunca questionou para chegar para mim e dizer assim, poxa, você tirou meu filho da minha igreja. Não, nunca. Ela sempre respeitou a gente, dizendo sempre coisa boa, né? Com certeza. E assim, ter Maria na vida da gente é o maior privilégio que a gente tem. Certo? Se vocês não conhecem Simbres, marquem um dia, alugam uma van, alugam um ônibus, vão a Simbres. Ninguém que vai a Simbres volta do mesmo jeito. Vocês vão no mesmo dia, sai cedinho, volta no mesmo dia. É muito bom, vale a pena. E assim, nós, como Verônica disse, a gente dá testemunho o tempo todo sobre Maria. A gente faz palestra no SC, faz palestra em faculdade, porque Maria é o diferencial da nossa vida. Sem Maria, diga a vocês, a gente não teria suportado da maneira que a gente suportou as adversidades que a vida nos trouxe. Então, a gente é muito agradecido a ela. Aqui, Nossa Senhora das Graças, ela é a componente maior da nossa casa. E eu digo a vocês, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um amor tão grande por uma pessoa como eu tenho por Nossa Senhora. E ter o prazer de falar para todo mundo que eu era evangélico e eu sou católico hoje. E graças a Deus por opção minha, por decisão minha, e sou muito feliz por ter Maria como minha mãe. Por isso a gente vai consagrar, né? Vamos cantar a consagração. Ela não canta, ela canta.
agradecer por esse convite, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência de vida. Acreditem que a referência é nossa. Nós podemos compartilhar isso para todos. Tá? Eu espero que vocês sejam muito felizes, que Maria resida na casa de vocês também, que ela seja fixa na casa de cada um de nós, porque onde tem Maria, o mal não entra. Obrigada, gente. Boa noite. A gente só tem a agradecer por ter nos visto, convidado. E assim, sempre que precisarem da gente, nós estamos disponíveis para ir para qualquer lugar falar da Nossa Senhora. Agora eu vou ter dar uma comprar um livro dela, pedir um autógrafo, aproveitar o momento. Tá? Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Gente, vamos rezar uma Ave Maria pelo casal? Sem fugir, né? Estenda as mãos sobre eles. Vamos consagrar, né, toda a família, toda a história, o projeto de vida que Deus tem no coração deles dois. E que continue frutificando, né? Que Deus possa abençoar mais e mais. Muitas famílias sejam alcançadas através desse testemunho, através dessa história e de todo o projeto de Deus por trás de tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, uma coisinha que eu lembrei, gente. Sempre que vocês se lembrarem da gente, assim, aquele casal que falou alguma coisa ali, reze uma Ave Maria por nós, para que Nossa Senhora possa nos dar saúde para cuidar de Bárbara, que temos uma missão muito importante aqui nessa terra, que é cuidar de nossa filha, e está sempre conosco. E outra coisa que você esqueceu, quem quiser assistir os 15 anos de Bárbara, está no YouTube. Vocês colocam 15, o numeral 15 anos de Barbie. Barbie em inglês. BARBIE. Globo. Aí aparece a reportagem do Bom Dia Pernambuco. Que foi em 2011, não foi? 2011. Aí a gente colocou no YouTube porque muita gente quer assistir 15 anos de Barbie. Globo. Certo? E aí, gente, muita graça hoje. Aplaude Jesus que ele merece, né? A gente vai cantar uma canção agora. Só lembrando, né? A gente tinha uma tarefinha de casa sobre Nossa Senhora de Fato. Ontem foi o dia dela. Só que a gente não vai mencionar por conta do horário, né? Fica pra você, então, chegar em casa, procurar sobre a história da Nossa Senhora de Fátima. Se você já conhece, amém. Se não conhece, procura conhecer. Quem já conhece, procura compartilhar. Tá bom? A gente vai cantar. Próxima tarefa é quem? São João I. Próxima tarefa de casa, São João I. A gente vai cantar uma oração agora, uma canção mariana. A gente vai ficar com a imagem aqui, a imagem milagrosa, tá? Nossa Senhora das Graças. E você vai ter a oportunidade de se aproximar, fazer sua oração, seu pedido, tá bom? Amém? A hora é agora. Amém? Vocês creem que pela intercessão da Virgem Maria o milagre ele pode acontecer e ser antecipado? A hora é agora. Então olhe para a imagem de Nossa Senhora das Graças, que você possa agora pedir aquilo que está no teu coração, apresenta a Nossa Senhora. O que você quer? Receber de Deus pelas mãos benditas de Maria. Fale agora, diga para ele. Ela agora está acolhendo todos os nossos pedidos. Aquilo que para você é impossível. Você até pensou em pedir, mas você tem dito, isso nunca vai acontecer. Já pedi tanto a Deus, a hora é agora. A hora da graça chegou para você, chegou para nós, para todos aqueles que creem. E vem, cantando entre nós, Maria de Deus.
vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A graça que você pediu será concedida pelas mãos benditas de Maria. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva a Virgem Santíssima! E vem as palmas, cantando entre nós a ira de Deus, Senhora da paz. E vem por nós. A mãe de Jesus, a mãe de Jesus. Sua graça, ela vai chegar pela intercessão da Virgem Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.